muitas coisas, irmãos, também em nossa vida é necessário acontecer. Verdade. É necessário acontecer para que a cruz trabalhe em nossa vida, para que as nossas vontades sejam mortificadas, né? Para que o nosso ego também seja colocado de lado e nós sigamos ao Senhor. Verdade. Então, muitas vezes nós fazemos como Pedro e nós dizemos: Senhor, eu estou passando por isso, ó Senhor, não é necessário, né? E nesse momento, quando nós falamos isso, é porque nós não estamos vendo lá na frente o plano de Deus, a obra de Deus que vai se formar em nossa vida, né? Para que lá na frente nós contemos o testemunho. Mas, como Pedro, né? Nós não, Senhor, isso de modo algum pode estar acontecendo, isso não é necessário, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Aí o Senhor disse, é necessário, né? É necessário porque Ele está trabalhando, né? E esse trabalhar de Deus é para produzir em nós, né? Para que nós sejamos conformados à imagem do Senhor. Verdade. Vamos ver alguns episódios aqui com respeito a seguir o Senhor. Em Mateus 8, Sim. o versículo 18 ao 22. Lucas 9, 57 a 62. Acrescento algumas coisas aqui. Lucas 9, 57. 57 ao 62. Cada irmão lê um versículo novamente. Lucas 9, 57 ao 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus couves, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Amém, Senhor Jesus. Então aqui o Senhor Jesus estava pondo à prova aqueles que queriam segui-lo, né? O próprio, nós vemos que ele disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então um rapaz aqui disse, Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores, eu vou te seguir. E nós vemos que o irmão Miguel mostrou que uma dessas pessoas que falaram isso, ele era um escriba, né? Uma pessoa que tinha uma vida relativamente boa naquela época, naquela sociedade. E aí o Senhor mostrou aqui as condições. Você quer me seguir? As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, aqui é a condição, né? Jesus não tinha um lugar, qualquer lugar que ele fosse ali, não tinha um lugar preparado para que ele reclinasse a cabeça. Em outras palavras, ele não se preocupava, né, com isso. As raposas têm as suas covas, as suas tocas, né? As aves do céu têm os seus ninhos, têm onde descansar, mas eu, meu filho, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se você quer realmente me seguir, para você me seguir, você vai ter que largar essa sua vida aí, essas suas mordomias, né? Os seus gostos, para você realmente estar ali andando lado a lado comigo. E o que eu passar, você também vai passar, né? O que eu sofrer, você também vai sofrer. Então, aí 59, lá em Mateus, disse assim, e o outro discípulo, né? O outro discípulo disse assim, Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Então, esse outro discípulo ouviu o que Jesus estava falando e ele viu que a situação não era só milagres, né? Só multiplicação de pães, só cura, mas Jesus ia passar também o sacrifício. E aí o outro ouvindo aquilo disse, Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Ou seja, irmãos, é como se fosse assim, não colocasse o Senhor como prioridade, né? Primeiro eu vou resolver as minhas coisas, primeiro eu vou fazer isso, vou deixar que isso aconteça, depois eu sigo ao Senhor. Isso não é colocar o Senhor como prioridade, né? Como às vezes quando existem algumas pregações do Evangelho, a gente vê as histórias, né? Algumas pessoas dizem, não, eu estou jovem demais, eu vou primeiro aproveitar isso, vou fazer aquilo, vou me jogar aí, quando eu tiver velhinho, eu sigo ao Senhor. Não estar com o coração em Deus. Ou
Não, já estou velho demais. Se eu fosse novo, eu seguiria. Eu já estou velho, não posso caminhar, estou aqui deitado, não presto mais não. Senão eu seguiria. Sempre vai ter uma desculpa para seguir o Senhor, né? Quando existem desculpas, é porque o coração dele não está perdidamente, entre aspas, apaixonado pelo Senhor Jesus, né? Ele não quer pagar o preço de seguir ao Senhor, né? Mesmo passando por sofrimentos, mesmo passando por apertos. Verdade. Nós deciframos lá na Serradinha um hino realmente muito rico, né? Eu estava falando com os irmãos, ele diz assim, escolho aqui, Senhor, ele diz assim, mesmo em tempos mais incertos, escolho aqui. Então, seguir ao Senhor Jesus, nessa nossa jornada, nós vamos passar por tempos incertos. E aí é onde Deus vai provar a sua fé. Você só está me seguindo no momento de bonança? Você só me segue quando as coisas estão indo bem? Ou você continua me seguindo mesmo em tempos mais incertos? Né? A Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mas, infelizmente, irmãos, no meio cristão, se você, né, for pegar, infelizmente, muitos não passam pelas provações e olham para trás, né? Quando o tempo de incerteza acontece na vida dela, alguma perca, algo que aconteceu, algum sofrimento, aí às vezes a pessoa começa a esfriar a sua fé, né? E o Senhor Jesus não quer que nós tenhamos essa reação, porque existem vários exemplos na Bíblia, como José, como Moisés, como muitos exemplos na Bíblia, como Daniel, mesmo passando por tempos incertos, eles ainda se mantiveram firmes no Senhor. Eu sei que isso não é fácil, né? Isso não é fácil, mas é o Senhor quem nos sustenta. Amém. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, porque senão nós vamos cair, né? Se nós estivermos sem nos alimentarmos da palavra, sem buscarmos ao Senhor Jesus, nós realmente vamos cair. Então é necessário nós nos alimentarmos, né? Para que quando os tempos incertos chegarem em nossa vida, nós ainda continuemos adorando ao Senhor, né? Verdade. Nós continuemos adorando ao Senhor. E mesmo que você caia em algum momento, você toma a decisão de se levantar e continuar seguindo ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Porque isso aí vai mostrar para Deus que você valoriza o Senhor. Verdade. E valoriza a presença dele, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí o 62, que diz assim, mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você está no arado ali, né, digamos, né, capinando, e você olhou para trás, o que pode acontecer? Você pode cortar os pés de feijão lá na frente, né? Vai sair torto aquele momento que você está arando, porque você não estava olhando para a frente, você perdeu a direção. Da mesma forma, olhei aqui agora, vi da mesma forma, se você estiver, né, seguindo ao Senhor Jesus, mas vem acontecendo algumas coisas, você começa a olhar para trás, pode afetar a sua vida. O ser humano, não sei, eu acho que isso é um processo assim, psicológico, né? O ser humano tende a olhar para trás e restaurar algumas coisas positivas e esquecer as coisas ruins. Por exemplo, o povo de Israel, quando estava no Egito, que o faraó começou a aumentar a carga, trabalhava muito, triplicou ali a carga deles, e eles, o sofrimento retado, eles agora começaram a clamar a Deus, porque não estava aguentando o jugo de escravidão. O faraó estava com medo que os israelitas estavam se multiplicando, e se deixasse tempo livre, os israelitas iam combinar entre si, né? Eles achavam assim, que iria fazer uma revolução contra o reino dele. Então o faraó começou a colocar, eles trabalharem muito, eles não estavam aguentando, começaram a clamar, né? E Deus ouviu aquela oração e enviou quem? Enviou quem? Moisés. Enviou Moisés para libertar o povo ali do Egito. E Moisés foi, todo aquele procedimento, ele não se sentia capacitado, mas Deus o usou e salvou o povo, tirou o povo do Egito, né? Passou pelo Mar Vermelho e tal. E nas andanças no Egito, teve um momento que o povo, sentindo fome, mesmo Deus sustentando com o maná, o povo sentindo fome, o que foi que o povo lembrou? Como era? Vocês trouxeram aqui a gente para o deserto para matar a gente de fome. Lá no Egito a gente tinha carne, tinha pepino, tinha cebola, ou seja, esqueceu todo aquele sofrimento pelo qual eles estavam orando, pedindo a Deus, sem aguentar já
e lembrou só daquele momento, né? Então, irmãos, isso realmente aqui fez com que eles olhassem para trás, esquecendo dos pontos negativos pelo qual eles estavam sofrendo. Então, hoje, às vezes as pessoas estão no Senhor e às vezes esquecem aquele sofrimento que eles estavam passando antes de conhecer o Senhor, né? A tribulação pelo qual eles estavam, e às vezes lembra de algo que de repente trazia alguma satisfação, mas esquece o entorno todo, que era um viver de trevas e de tribulação, né? Verdade. Então nós precisamos ter essa consciência de onde o Senhor nos tirou. Amém. Né? Se o Senhor te tirou de uma depressão, se o Senhor te tirou de uma situação ruim, né? Você precisa ter realmente um coração de gratidão a Deus. Verdade. E não olhar para trás, mas olhar para frente. Amém. Para o que o Senhor tem a oferecer para você, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Lucas 17, versículo 24 a 30. Todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Então, irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus mostrando com respeito ao final dos tempos, né? E ele cita dois exemplos aqui de como vai ser a vinda dele. O primeiro exemplo vai ser como nos dias de Noé, que o pessoal comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, faziam as suas farras ali, mas não se importavam com o Senhor. E será também como aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, como nós sabemos lá em Sodoma e Gomorra, nenhum temor a Deus eles tinham, né? E lá nessa terra, nós vemos ali que eles plantavam, edificavam, vendiam, né? Faziam essas coisas aí do dia a dia. E provavelmente a mulher de Ló tinha muitas raízes naquela terra. E quando Deus pediu que eles saíssem daquela terra, Deus deu a ordem que não poderia olhar para trás. Então, Ló saindo, correndo, e a mulher de Ló, quando estava saindo, o coração dela ainda estava lá. Ela estava arraigada nas suas coisas, nos seus negócios lá, e ela olhou para trás, e ao olhar para trás, ela virou uma estátua de sal, né? Ou seja, ela se tornou uma pessoa inutilizada, não conseguia mais fazer nada, porque o coração dela estava olhando para trás. Uma pessoa hoje que está na igreja, mas está sempre olhando para trás, ela não vai ter nenhuma utilidade para Deus, né? Ela vai ficar paralisada. Verdade. O coração dela, embora ela esteja, por exemplo, aqui na reunião, mas o coração dela está nas coisas do mundo, ela ama as coisas do mundo, né? E por isso o Senhor não consegue avançar nela. Então, nós realmente precisamos vigiar. Sim. O Senhor Jesus juntou essa passagem mostrando que vai chegar um dia, irmãos, que duas mulheres estarão juntas moendo o trigo, uma será tomada e a outra deixada. A que foi deixada provavelmente fez como a mulher de Ló. Ela estava indo, mas estava o coração, né, voltado para o seu passado, para as coisas, né? Estava olhando para trás. E se nós estivermos na nossa caminhada, estivermos olhando para trás, para o que o mundo tem a oferecer, né? O seu coração não está amando ao Senhor, quando chegar esse dia, aí vai ser levado ou vai ser deixado? Para nós sermos levados, o nosso coração precisa estar inteiramente, né? Para agradar a Deus. Senhor Jesus, amém. O nosso coração tem que ser do Senhor, né? Amém. Então, um será tomado e o outro deixado. O Senhor Jesus está muito próximo de voltar e nós precisamos nos apegar a Ele cada dia mais, né? Amém. Vamos finalizar lendo Filipenses 3. Ó Senhor Jesus, quanto a mim, Versículo 12 ao 14.
avançando para as que diante de mim estão. Estamos. Para o alto, para o prêmio da soberana Vocação de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, Prossigo para o alto. a ordem aqui é prosseguir, né? Amém. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo Não. alcançado, né? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás Esquecer. e avançando para as que estão diante de mim. Então, essa deve ser a nossa maneira de viver, né? Esquecendo as coisas que para trás ficaram, esquecendo as coisas lá do Egito e avançar. Verdade. Então, para seguir o Senhor Jesus, nós precisamos ter uma renúncia. Como o apóstolo Paulo também renunciou, né? O versículo 7 diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, lucro é o que? É uma coisa boa, não é? Lucro, todo mundo quer ter lucro. O que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, ele renunciou que para ele era vantagem. Ele renunciou por amor ao Senhor Jesus. Verdade. E ele mesmo sofreu bastante, né? Passou por muitas coisas, mas ele tinha uma visão governante. Eu estou passando por esse sofrimento aqui, mas isso vai me trazer uma coroa de glória, né? Uma coroa inacessível de glória. Se nós sofremos com o Senhor, nós vamos ser glorificados. Verdade. Então, o que nós passamos aqui na terra tem o objetivo de nós sermos transformados, conformados à imagem do Senhor, para que o nosso galardão, né, esteja preparado para nós. Verdade. Então, é necessário nós passarmos, mas o Senhor nos garante que Ele está conosco, né? Amém. Nos fortalecendo, Amém. nos mantendo de pé, né? Sim. Jesus é o Senhor. Amém.